Para que serve a leitura? Por que você lê? Será que a leitura tem que ter uma utilidade clara e objetiva? Será que os livros precisam ser sempre úteis e ter algo para aplicar na sua vida de maneira prática? Será que depois da experiência de leitura, essa leitura só vai ser válida ou proveitosa se você tirar um ensinamento prático para a sua vida? E se ler a leitura, os livros forem apenas lazer? E se você não tiver um motivo lógico porque você gosta de ler, ou um motivo útil? Acho que para a gente justificar a importância da arte, da leitura, a gente procura aproximá-la de uma relação prática dentro da visão capitalista. Porque dentro do capitalismo, tudo tem que ser produtividade, tudo tem que ser para produzir. E aí, nesse sentido, a leitura, a literatura, os livros estão também ganhando esse viés utilitarista, prático, objetivo. Tá, mas existe algum problema nisso? Não tem problema nenhum, a meu ver. Quem sou eu para dizer o que tem errado, o que não tem errado, né? O que tá de errado, o que tá errado, cada um dentro da visão individualista e neoliberal, cada um faz o que quiser da sua vida. Assim, não tem problema nenhum ver a leitura como algo útil, tirar ensinamentos dos livros, pensar na leitura esses termos de eu tô lendo isso aqui para me ajudar nisso, para esse objetivo. Mas a questão é que não é só isso. Quando um certo discurso começa a se multiplicar, a gente tem que começar a ter cuidado para não pensar que esse discurso que vai se multiplicando na boca de muitos influencers, de muitos criadores de conteúdo, não ser a história única, como a Chimamanda fala, né? Não ser o único discurso. De uns tempos para cá, tem tido essa onda de criadores de conteúdo de desenvolvimento pessoal incentivarem a leitura como um dos pilares principais para você alcançar a sua melhor versão, ter o seu glow up, modo caverna. Se você não sabe de nada disso, agradeça, porque eu sei bastante. Mas o que acontece é que dentro dessa ideia de desenvolvimento pessoal, todos os criadores de conteúdo que eu vejo focam no objetivo financeiro. Você está se desenvolvendo pessoalmente para ter sucesso, e ter sucesso é ficar rico. A pessoa que começa a ler mais, influenciado pelos perfis de desenvolvimento pessoal, eles vão sempre estar buscando que a leitura não seja uma perda de tempo, porque não se pode perder tempo, porque tudo tem que culminar para esse objetivo, que é ganhar dinheiro, ficar rico. Então, pra que eu vou ler Clarice Lispector se ela não vai me dizer como ficar rico? Ou não vai me dizer como eu me desenvolver pra ficar rico? Eu vou começar a ter uma rotina saudável, não pela saúde, mas porque isso virou um status de pessoas que têm dinheiro. Eu quero ser igual essas pessoas que têm dinheiro, então eu vou começar a buscar uma rotina saudável. Eu vou ler porque as pessoas que têm dinheiro dizem que leem e escrevem livros para ter dinheiro, então eu vou ler para ter o que essas pessoas estão me indicando para ler, para eu parecer com elas e estar nesse status, ou para eu aprender a como ter sucesso, que significa ter dinheiro. Tudo acaba girando em torno disso. Novamente, tem algo de errado nisso? Não tem nada de errado você ler sobre investimentos, você estudar sobre isso, você fazer uma educação financeira. Pelo contrário, se você é pobre, mesmo você tendo uma visão crítica do capitalismo, não quer dizer que você vai ignorar a questão financeira. É o contrário. Se você tem uma visão crítica do capitalismo e você é pobre, você tem que aprender a falar de dinheiro e tem que aprender a lidar com o dinheiro. Porque o pobre que tá, né, a gente tá todo mundo dentro do capitalismo, e o pobre que não tem educação financeira, ele vai justamente cair nesse discurso de querer viver igual rico, porque não lê, porque não tem visão crítica, não estuda, e vai se endividando, comprando coisas e tendo zero educação financeira, enquanto o rico tá lá
tendo educação financeira, investindo e ficando cada vez mais rico. Eu não estou condenando livros de desenvolvimento pessoal ou livros que ajudem você a ter mais sabedoria em relação ao seu dinheiro. O problema é esses livros com a questão da educação financeira, eles trazem essa ideologia de que o objetivo da vida é só ficar rico. Porque Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, esses podcasts, os sócios, Primo Rico, não sei o que, não sei o que. O que me incomoda é como o dinheiro não tem limite. Ainda a ter controle financeiro para você ter uma vida mais equilibrada, para você ter o seu plano de saúde, ter uma vida com lazer, com conforto. Não tem limite. É mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eles não falam sobre limite. Não falam sobre a gente precisa, se você é pobre, se você tá numa situação vulnerável, dinheiro vai trazer sim felicidade, dinheiro vai trazer conforto, mas será que é infinito, né? Tenho mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais. Porque, sinceramente, se chegasse um dia pra mim que eu ficasse milionária vendendo alguma coisa na internet, eu ia parar por aí. Antes disso, eu já parava. Eu tô sonhando em um dia eu conseguir vender a minha oficina e eu ganhar R$600. Se eu conseguisse isso, eu já tava feliz. Mas o problema que eu acho é que não tem limite, né, pra essa relação com o dinheiro. E eu não tô dizendo que livros de autoajuda não ajudam, porque eu já li alguns livros de autoajuda que realmente me ajudaram. Que eu amo, que é o Síndrome da Boazinha, que parecia que a pessoa sabia toda a minha vida e me ajudou muito a repensar várias coisas. Também gostei muito de 2 livros de autoajuda de criatividade, que é A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, e A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu gosto bastante das palestras da Brené Brown. Também li Comunicação Não Violenta, achei meio surreal demais, mas tem umas coisas interessantes. E li um de meditação, budismo, que é O que acontece quando você desacelera. Li também os livros do Austin Kleon, que são de criatividade. Roube como um artista, Mostre seu trabalho, li esses 2. Então, eu li alguns livros de autoajuda que eu achei interessante e que me fizeram refletir sobre a vida, sobre as coisas. O problema não é você acessar isso, o problema é você acessar só isso. E por que que eu tô aqui na arrogância de dizer que é um problema? Você acaba, acho que caindo num mecanismo de que achar que a leitura ela vai ter que ser sempre prática. Achar que todo livro você vai ter que tirar o ensinamento dali assim que você fecha. E eu percebi, e eu fiquei mais crítica em relação a isso quando eu vi um vídeo de uma pessoa, e eu vou colocar aqui, vou comentar. E eu quero dizer que isso não é hate, mas a gente tá na internet, assim como as pessoas podem pegar esse meu vídeo e criticar, e você pode também criticar aqui no comentário, e colocar a sua visão, contrapor a sua visão à minha. Você posta um vídeo na internet, eu acho que as pessoas têm o direito de discordar. E o que eu vou falar aqui, novamente, não é hate. Eu acompanho essa pessoa, eu gosto de algumas coisas que ela fala. Já comentei dizendo que, nossa, esse vídeo eu gostei. Mas eu achei bem problemático a fala dela falar no sentido de que, como se a leitura fosse ter que ser objetiva e ter um ensinamento prático pra vida. E às vezes não é isso. O problema não é você ler para aprender, você ler para tirar o ensinamento. O problema é se você vê a leitura só como isso, porque eu acredito que não é só pra isso. É bom que não seja só pra isso, porque se a gente tá vivendo num mundo em que tudo tem que ser prático, tudo tem que ser útil, tudo tem que ser objetivo, a gente perde as sutilezas que nos tornam humanos. Falta, às vezes, de explicação também é inerente do ser humano, também faz parte de sermos seres humanos. E se a gente só vê a literatura como forma objetiva, a gente descarta um monte de outras experiências que podem não servir pra nada, mas são experiências. Tipo assim, eu gosto de ler, mas eu tenho que mostrar pras pessoas que a leitura vai tirar elas do ponto A para o ponto B. Então eu tenho que mostrar para as pessoas que a leitura vai ser útil, porque as pessoas só compram as coisas quando elas acham que são úteis. A gente tá vivendo nisso e eu acho que isso é problemático, sim. Aí você quer só falar sobre um livro? Não. Você tem que dar 3 motivos para ler este livro. Aí você quer dar dica de livros assim, aleatórios? Não. Você tem que dizer por que é importante ler, convencer as pessoas a ler e fazer um curso sobre leitura pra vender e não sei o que, não sei o que. Aí você tem um clube de leitura e você tem que mostrar a transformação desse clube de leitura.
Eu sei lá, gente. A gente só gosta de ler. Porque, como Clarice fala assim, Clarice, por que você escreve? Ela, sei lá. Então, tipo assim, tem coisa que a gente não sabe explicar. Mas dentro do mundo da internet, do capitalismo, do Twitter, é assim, tudo tem que ter explicação, tudo tem que ter uma utilidade, tudo tem que ter um aprendizado na hora. Eu sei que eu tô falando de muita coisa aqui. Vou terminar comentando o vídeo da pessoa. Se você entrou nesse vídeo é porque de alguma forma você sabe que ler livros é importante, que conhecimento é poder, e você já tem feito isso, você já tem buscado livros, você já tem tentado ler e sabem que eles guardam segredos que podem realmente mudar a sua vida. Mas será que eles... Será que todo livro guarda segredos que podem mudar a nossa vida? Tá, vamos lá. realmente estão te ajudando? Mas realmente estão te ajudando, tipo... Então quer dizer que se o livro não estiver me ajudando, tem alguma coisa errada nisso? Porque assim, o quanto que você realmente lembra do último livro que você leu? Quando você tá numa... Isso é uma coisa importante. Mas isso não tem a ver com o que ela vai falar depois. A questão de lembrar não é porque o livro é importante ou não é importante, ou porque você não leu de forma prática. Eu acho que é a atenção mesmo, da gente tá perdendo né, o foco, a atenção, nossa atenção tá muito fragmentada. Conversa, você consegue usar daquele conhecimento do último livro que você leu. Quando você tá numa conversa, você consegue usar daquele conhecimento que você tirou dos livros pra ajudar outras pessoas, pra conversar, pra se comunicar, se expressar com inteligência? Você consegue extrair aplicações práticas pra sua vida daqueles livros? Aí foi que me pegou. Você consegue extrair... Como é? Não é inteligência. Você consegue extrair aplicações... Aplicações práticas. Não! O que raios eu vou ter uma aplicação prática quando eu leio em Clarice Lispector que a mulher comeu uma barata? Tipo, ela tá ensinando a não comer baratas? Nem sempre é assim, entendeu? Práticas para sua vida daqueles livros. Não adianta, e eu cometi esse erro por muito tempo, de ler inúmeros livros, só que quando eu chegava no final deles, eu fechava eles assim e colocava de volta na minha estante como se nada tivesse acontecido. Por mais que eu tivesse tirado alguns insights e realmente eu gostei muito da leitura, eu fechava o livro e eu não conseguia lembrar de nada, parecia que... Porque ela só lê livro de autodesenvolvimento, que é muitas vezes uma baita encheção de linguiça e livro ruim. Desculpa. Tinha jogado tempo fora. E o pior é que a gente se acostumou tanto com esse tipo de leitura que a gente lê, chega no final, não lembra mais, e continua, e acumula livros na estante, acumula livros lidos, mas nada de resultados na nossa vida. Que resultados, amiga? Como assim? Que resultados? Que resultados que é pra ter? Então, às vezes são pessoas, né, que repetem esse discurso, essas palavras-chave. Aplicações, práticas, resultados, pessoal do marketing, pessoal do empreendedorismo, do desenvolvimento, tudo isso, resultado. E aí a gente fica nessa ansiedade de viver pra ter resultado o tempo inteiro, tudo tem que ter um resultado. Isso é capitalismo. E às vezes não é isso. Buscando sempre resultado, às vezes você só tá vivendo. Nada de progressos. Isso pra mim foi bem ruim no sentido de que eu vi que eu não tinha hobby mais, porque eu começava a, sei lá, desenhar com giz. E aí eu ficava, nossa, qual o resultado disso aqui? Reais, nada de eu conseguir usar aquelas leituras ao meu favor. E o pior é que a gente se acostuma com isso, mas isso não é normal, definitivamente. Não é normal você chegar no final de uma leitura e não saber explicar o que esse livro tá falando. E não ter usufruto dos ensinamentos da leitura, de não conseguir pegar isso aqui que você tá lendo e aplicar em algum projeto e colocar em prática para você se tornar uma pessoa melhor, maior e conseguir pensar com mais qualidade, tomar decisões mais inteligentes e tornar seus esforços mais eficientes. Tem uma frase do Jim Rohn que ele diz o seguinte: enquanto você continuar fazendo o que sempre fez, você continuará conseguindo o que sempre conseguiu. E isso me fez refletir muito nas formas como eu fazia as minhas coisas. Não adianta na vida a gente continuar sempre agindo das mesmas formas se a gente não quer continuar tendo os mesmos resultados. Quando foi a última vez que você sentou e parou pra pensar e refletir mesmo se a forma como você tem feito as coisas que você tem feito, incluindo a leitura na sua vida, tem funcionado? Sabe, será que elas estão te ajudando a chegar onde você quer? Porque existe uma diferença entre estar ocupado e estar
produzindo. Isso eu estar sendo concordo. ativo é diferente de estar sendo produtivo. Será que os meus esforços estão sendo produtivos? Ou eu só estou me movimentando de uma forma automática, do jeito que eu sempre aprendi a fazer? Será que isso está de fato me aproximando da forma como eu gostaria de ter resultados com aquela ação? Será que essas ações são inteligentes? Será que é a melhor forma de fazer isso? A gente precisa se questionar, e é com isso que eu quero te ajudar nesse vídeo. Como que você pode extrair o melhor? Já parou pra pensar no porquê você tá lendo esse livro que você tá lendo? Literalmente, você abriu ele e você consegue me dizer por que eu estou lendo esse livro? O que eu quero com esse livro? Qual o meu objetivo com essa leitura? Para pra pensar nisso. Imagina que você tá numa viagem. E a gente chega lá no destino final dessa viagem e eu te pergunto assim: quantos carros vermelhos você viu nessa viagem? Provavelmente você vai me dizer, sei lá, 1 ou 2, eu não faço ideia de quantos carros vermelhos passaram pela gente. Mas, se eu te dissesse antes de sair dessa viagem, cada carro vermelho que você vir vão ser R$50 no seu bolso. Provavelmente você vai ficar prestando atenção nos carros vermelhos. Onde estão os carros vermelhos? Cadê os carros vermelhos? Você vai intencionalmente passar a viagem inteira procurando esses carros vermelhos. E quando você lê um livro sem objetivo, é como você chegar no final desse livro e dizer, tá bom, era isso. Sabe, você precisa estar procurando alguma coisa nesse livro. Com que objetivo você está lendo isso? O que eu Isso é porque, novamente, ela só lê, pelo visto, livros de autodesenvolvimento, né? Porque não vai ser só sobre isso, amiga. preciso procurar nesse livro? Porque as coisas se encaixam no nosso objetivo. Não a gente se encaixa no livro. É diferente. Se eu for uma pessoa que, sei lá, tô tendo problemas no meu relacionamento e ler esse livro aqui, Pensamento Eficaz, por exemplo, do Shane Parrish, que foi um livro muito bom, inclusive, a transformação que eu vou ter a partir dele vai ser completamente da... E aí, se a pessoa for assistir a obra Cenas de um Casamento, não vai ser sobre resolver o casamento. Porque eu não lembro de ler muitos livros sobre problemas de relacionamento, romances, assim, sei lá. Se você for ler Normal People, pessoas normais, você vai ver, na verdade, pela experiência da leitura, talvez você tire algumas reflexões, assim, mas não é um negócio de faça isso e resolva, sabe? Não é sobre isso. Você vai ler por inúmeros motivos, não só pra resolver um problema. Da transformação que alguém leu esse livro com o objetivo de, sei lá, melhorar os objetivos profissionais na carreira profissional. Porque o mesmo conhecimento tem pesos diferentes preguiçoso. A gente está viciando ele a receber informações prontas e fragmentadas, informações superficiais e realmente não trabalhando esse lado dele de fazer acontecer, de pensar, de se esforçar. Quando a gente assiste uma série, quando a gente assiste um programa de forma passiva, só ouvindo isso todos os dias e não está treinando, não está fazendo aquele condicionamento, que nem eu falei no início do vídeo, para ler e se esforçar um pouco mais, a gente está treinando nosso cérebro para ser um preguiçoso. É como você ter um cachorro e dar petisco muito saboroso para ele, todo mês dá aquele negocinho gostoso que é molhadinho, que eles adoram, que eu não sei porque eu nunca tive cachorro, mas eles vão ficar o mês inteiro comendo esse petisco. Chega no final do mês, você decide dar ração. É óbvio que ele vai achar a ração borocochô, que ele vai, sei lá, não vai gostar de fazer, não vai gostar de comer aquela ração. É óbvio que o teu cérebro não vai gostar de ler e se esforçar um pouco mais. Você tá viciando ele com coisas fáceis. O celular é fácil para o seu cérebro e por isso a gente precisa se ajudar para tanto ficar muito menos tempo no celular quanto se esforçar para ler e estudar de uma forma mais ativa e mais exigente. Eu acho que esse é o problema. Em alguns vídeos, alguns canais que eu já vejo que já estão combatendo isso, tipo, tem um vídeo do Dylan Johnny, que ele fala, pare de ler livros de coaching, ler literatura. Dostoiévski ensina mais que coaching vazio, da Bruna, e livros. Do Dylan Johnny, pare de ler livros de autoajuda, leia estes em vez disso. A Luana Carolina, que é de desenvolvimento pessoal, mas eu acho que ela tem uma visão mais crítica, por isso que eu ainda sigo. Inclusive ela posta lendo Proust, Dostoiévski, outros clássicos, assim. Tem esse Filosofia Infinita, troque livros de autoajuda por ficção. Tem esse vídeo da Luana Carolina que ela fala, não perca mais seu tempo com esse tipo de leitura. Outro do Filosofia Infinita, a Anatomia da Autoajuda, a Indústria Bilionária de Aprimoramento Humano Viciado em Autoajuda. Esse canal é muito bom, porque ele traz essa visão anticapitalista, essa visão crítica. Apesar de os próprios perfis de autodesenvolvimento
agora estarem dizendo pra parar de ler livro de autodesenvolvimento, eles ganharam muito, né? Ganharam dinheiro, ganharam audiência em cima disso. Lendo esses livros, repetindo as coisas, mastigando e repetindo pras pessoas. Era um pouco sobre isso que eu tava muito tempo querendo formular na minha cabeça e trazer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui, pode discordar de mim, com respeito, claro. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo.